Gente, nós trabalhamos aqui essa semana com temas fortes de cura interior. E quantas pessoas aqui receberam graças. Por favor, eu gostaria de testemunhar. E quando a gente levanta a mão para testemunhar, na minha vida já aconteceu, Padre. Eu sei que muitos vão perceber isso ao longo dos dias, mas se já aconteceu, pelo menos que você possa levantar a tua mão se você já percebeu que a graça está acontecendo. Nós trabalhamos na segunda-feira, no primeiro dia, esse tema, transformando miséria em prosperidade. De alguma forma, essa palavra tocou a tua vida, você sentiu que você talvez é uma pessoa rica mesmo diante daquilo que você tem? E percebeu que Deus está já norteando a tua vida financeira? Quem já percebeu isso? Levante as mãos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. É mais que eu imaginava. Mais do que eu imaginava. Na terça-feira nós trabalhamos esse tema, transformando tristeza em alegria. Tem gente que percebeu uma alegria mesmo diante das adversidades da vida. O Senhor deu uma alegria para o teu coração? Levante a mão aí. Olha quanta gente. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Nós trabalhamos na quarta-feira o tema, transformando murmuração em louvor. Talvez você começou a agradecer mais, a louvar a Deus, mesmo diante daquela tendência de murmurar. Você percebeu que você já começou a se corrigir nesse sentido? Levante a mão quem já percebeu essa graça. Graças a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. É o cerco de Jericó, transformando concretamente. Depois nós trabalhamos transformando derrota em vitória. Quem aqui sentiu que a sua derrota vai ser vitória em nome de Jesus? Levante a mão. Olha quanta gente. Uma salva de palmas ao Senhor. Preste atenção nesse tema que nós trabalhamos na quinta-feira, transformando desespero em esperança. Tem alguém que tinha motivo para desespero aí, e Deus trouxe uma esperança muito grande? Levante a mão. Graças a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Na sexta-feira, ou seja, esse foi na sexta, no sábado, ontem nós meditamos transformando o impossível em milagre. A pregação da irmã Cíntia. Quem percebeu que o seu impossível já é o milagre, ou vai ser o milagre, você já tem uma convicção disso? Levante a mão. Graças a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Filho e filha de Deus, eu tenho certeza que você vai ser um propagador desse momento de graça do cerco. O ano que vem nós vamos ter mais pessoas aqui, porque você vai dizer para as pessoas que estão sofrendo: aquele cerco de Jericó mudou minha vida, você não pode perder. Você vai ser o maior divulgador do cerco de Jericó dessa igreja. Por quê? Porque concretamente você vai perceber que aquilo que é tema se transforma em realidade na nossa vida. O mal não consegue suportar a unção da graça. E tem muita gente aqui que já percebeu que o teu mal não era de ordem física, de ordem clínica, psicológica. Talvez tinha muito disso, mas sobretudo o espiritual, porque o espiritual pode mudar tudo isso. E hoje o padre gostaria de falar um pouco sobre a maldição que vai se transformar em bênção na minha vida. Se você já crê que a maldição pode se transformar em bênção, diga comigo: graças a Deus. Graças a Deus. Quem está interessado nessa palavra, diga amém. Amém. Não deixe ninguém conversar com você. Quem está nos acompanhando pelos meios de comunicação, o pessoal que está trabalhando, por favor, dá atenção a essa palavra, porque tem muitas pessoas que não conhecem a realidade da maldição. E aí você pode dizer: padre, o que é uma maldição? Como que eu posso constatar que algo já se tornou maldição? Primeiro, quando ele afeta a família. A maldição é sempre na família. E quando um pecado, ele já começa a atravessar gerações. Por exemplo, você tem uma inclinação muito forte, e você percebe que isso não é só em relação a você. Já tem parentes lá da geração passada que sofreram isso. E aí puxa um pouco na sua árvore genealógica, alguém vai dizer: aquilo que você está vivendo não é só o problema do teu pai, teu avô era do mesmo jeito, o avô era assim. E ainda mais, tem gente que vai dizer: o teu bisavô era igualzinho. Então isso significa maldição, quando ele afeta 2 ou 3 gerações, daí por diante, vem lá do passado. Mas padre, será se de fato o pecado pode atravessar a geração?
Pelo amor de Deus, filho, se você não sabia disso, nós herdamos não só características físicas, nós não temos só a herança genética, mas nós temos também o espiritual. Geneticamente falando é muito fácil. Você vê o filho e diz: meu Deus do céu, a cara do filho é a cara do pai. Cor do cabelo, tamanho do nariz. Aliás, tem uns que tem uns tarugão assim, né? Aquela orelhona, olha a orelha do pai. Características físicas. A gente percebe. Temperamento, nem se fale, né? Porque a característica, a herança psicológica, você sabe. Você olha para o fulano e diz: olha o temperamento. Às vezes até você pode dizer para você mesmo: eu sou o meu temperamento forte, eu herdei do pai ou da mãe. Perceba se não tem o teu jeito de ser, às vezes não é o jeito do pai. E outras, por outro lado, alguma característica você herdou da mãe. Sempre tem um pouco do pai, um pouco da mãe. É herança psicológica que a gente herda. E do ponto de vista psicológico, diz a palavra em Romanos 5,12: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado daquele homem entrou a morte, porque os filhos pecaram, assim todo gênero humano está inclinado ao pecado. A palavra de Deus está dizendo de quem? De Adão e Eva. Deus havia alertado que se eles pecassem, a morte ia entrar no mundo, porque o salário do pecado é a morte. Se eles pecassem, a morte ia entrar no mundo, pois Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido. E me responda, o que aconteceu com os filhos de Adão e Eva? Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Isso é maldição dos pais, porque não deveriam ter pecado, e pecaram. Você está percebendo que Deus nos dá a liberdade, mas a maldição é uma inclinação. A maldição é uma força que parece que te arrasta. Quantas vezes eu acolhi pessoas na minha sala de atendimento dizendo: padre, pelo amor de Deus, eu não quero pecar, mas parece que é uma coisa que me arrasta para aquilo. Seja às vezes por uma dependência química, às vezes essa bebida alcoólica que, pelo amor de Deus, está te matando, mas você é arrastado, parece que para aquilo. Seja talvez na área da sexualidade. Você quer ser fiel, você sabe que a tua família é um patrimônio, mas por que parece que isso te arrasta para lá? Vai dar uma olhada na tua família, se isso não é uma maldição que parece que tem arrastado muitas pessoas. Padre, a maldição então tem a última palavra? Não, a maldição não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é você, porque Deus te deu a liberdade. Agora, eu não posso dizer que uma pessoa que ela está amaldiçoada por causa dessa maldição hereditária, que ela tem a mesma capacidade de dizer não, como para uma outra pessoa que para ela é tranquilo dizer não, renunciar, hein? Você, por exemplo, que não tem um temperamento forte, olha aqui para mim. Você talvez seja uma pessoa tranquila, você não é de perder a paciência. Aí eu digo assim: você tem que amar o próximo. Para você é fácil amar o próximo, porque você já tem um temperamento, você já é uma pessoa que cria empatia com os outros. É tão fácil você amar, né? Aliás, uma pessoa que é simpática, até você não consegue nem imaginar aquela pessoa às vezes brava com alguém. Você conhece alguém assim? Que ela parece um burrinho de xereque. Quando ela olha para você, ela já está sorrindo. Ela é simpática por natureza. Eu vou dizer para vocês, eu já vim de uma família mais séria. Por exemplo, por parte de pai, minha mãe que está me ouvindo na cozinha sabe disso. Já são mais carrancudos, são mais sérios. Eu, quando cheguei nessa igreja, gente, eu vim substituir o padre Rivael. Aquele homem sorria até da desgraça. Quem conheceu o padre Rivael sabe, é uma simpatia em pessoa, é ou não é verdade? Aí chega o padre Clebson mais carrancudo. Já tinha gente dizendo: ih, esse padre, sei não, metido. Mas é porque é uma inclinação minha, é uma herança que eu herdei. Não posso dizer que isso seja uma maldição só ser sério, né? Não estou dizendo isso, mas é uma herança. E aí então eu vejo que eu às vezes preciso me policiar. Eu preciso, porque uma coisa que eu digo, gente, é uma frase que eu nunca mais esqueci, que meu reitor do seminário sempre dizia: não importa o que fizeram de você, o importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram. Significa, não importa o que fizeram de você, maldição muitas vezes, herança genética, herança psicológica, não importa o que fizeram, o importante é o que você vai fazer daqui para frente. Graças a Deus, filho, eu vou dizer, você talvez é o único nessa família toda que é católico de verdade.
Se você vai olhar para trás, tem muitos católicos de nome na sua geração. É por isso que a inclinação arrastava. É por isso que aquela inclinação fez com que tantas famílias fossem destruídas. E você sabe do que eu estou falando. Porque talvez você tem muitos parentes que casaram, separaram. É traição. Talvez tem parentes na cadeia. Parentes internados porque estão na dependência. Ou não foram internados ainda, mas você sabe que estão até na beira da morte. E você, que talvez tem toda essa inclinação e está sentadinho nesse banco me olhando agora. É como se você dissesse ao olhar para mim, com toda essa inclinação que você sabe que você tem: Padre, é Deus. Porque se eu fosse agir conforme os meus instintos, eu seria mais um. Estaria talvez caído na beira de um bar, na frente de um bar. Estaria talvez, Deus que me perdoe, ao invés de estar na missa, poderia estar na zona. Como muita gente, vocês sabem, que não estão gastando dinheiro em dízimo e oferta, estão gastando no puteiro, estão gastando com bebida alcoólica, com droga, porque se deixam arrastar pela maldição. Eu vou dizer uma coisa para você, filho. Se você já está percebendo quanto Deus já fez na tua vida, só pelo fato de você estar aqui, com toda a inclinação que você tem para o mal, Deus vai fazer muito mais. E você vai levar para a tua geração também a bênção que Deus está fazendo na tua vida. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Deixa eu ler uma passagem bíblica para você, que diz para nós que a graça de Deus é maior do que tudo. A maldição tem consequências, Padre, pode levar à morte, sim. Mas diz a palavra de Deus assim: Deus mantém a sua graça até 1000 gerações. O que significa isso? Que se você é herdeiro da graça de Deus, está recebendo a graça, não tem como essa graça não passar para os filhos. Não tem como essa graça não passar para os filhos dos filhos, os seus netos, os seus bisnetos. E essa geração vai atravessando. Agora, é tão triste, gente, a palavra de Deus chega a dizer assim: entre aqueles que rejeitam a Deus, estou lendo Números 14, 18, entre aqueles que rejeitam a Deus, a maldição pode atravessar até 3 gerações. O que quer dizer, Padre, rejeitar a Deus? Vou te dar um exemplo. Aquela família que você conhece que não vem para a igreja, dá uma olhada nos filhos como que são. Seus pais não vêm para a igreja, seus pais rejeitam a Deus porque talvez nem são de oração, são só de festa. Como que são os filhos? Você vai dizer, são igualzinhos os pais. E como que são os filhos dos filhos? São igualzinhos. Um ou outro que é exceção naquela família é porque, graças a Deus, foram buscar a graça mesmo diante daquela tendência. Porque talvez você seja mais um que deveria estar rejeitando a Deus se fosse dizer sim a essa maldição que está impregnada aí na sua família. Mas muito pelo contrário, você com a sua liberdade deu a volta por cima, porque a maldição não tem a última palavra. A última palavra é a graça de Deus na nossa vida. Diga comigo, a maldição nunca vai ter a última palavra. A maldição nunca vai ter a última palavra. Mas a graça de Deus. Mas a graça de Deus. É muito bom saber disso, que nós podemos assim inverter esses valores que o mundo muitas vezes já impregnou na nossa família, né? Eu acho tão bonito quando eu vejo pessoas contando testemunho, dizendo que alguns hábitos dentro da casa estão sendo mudados porque tem um católico de verdade lá dentro. Só para vocês terem uma ideia, gente, tem muitas famílias, eu não sei se é o caso da tua, que quando chega na hora da refeição, por exemplo, tiram a comida lá na mesa, vão sentar no sofá. Isso quando não vão comer, o filho vai comer lá no quarto. Não estão juntos, mas sentados à volta da mesa daquela cozinha. Sabe aquela coisa que desde criança a gente aprendeu que a mesa é sagrada? Vamos rezar agora antes das refeições, desligar a televisão um pouquinho. O alimento é sagrado, vamos. Você talvez conhece alguém na tua família, os mais antigos, que sempre fizeram isso. Mas talvez os valores na sua casa foram invertendo de tal modo que hoje ninguém senta mais ali em volta daquela mesa para comer. Talvez houve já uma maldição instalada na tua família, porque a bênção que ela atravessa gerações já não é mais passada nem do pai para o filho. Por exemplo, aquele costume do filho chegar para o pai e para a mãe pedir bênção. Eu, quando chego em Santa Catarina,
Parece que eu estou colocando o evangelho, aquilo que eu prego em dia, porque eu vejo homens barbados, adultos, arrumando a mão para pedir bênção para os mais velhos. Não tinha como chegar na casa do meu avô, por exemplo, que faleceu agora faz um mês, e não arrumar a mão para pedir bênção para ele. Benção, avô. Ele pegava com aquela mãozona grossa, parecia uma lixa. Deus abençoe, meu neto. Era gostoso aquilo. Eu parece que voltava a ser criança, mesmo como padre, porque eu sei que a bênção pode atravessar gerações. Os mais velhos têm poder de bênção, gente, de abençoar. E hoje a gente não vê mais isso. Gente, não se assustem, mas eu vejo pais que ao invés de abençoar os filhos, só amaldiçoam. Às vezes na hora da raiva falam o que querem. Céus e terras passarão, mas a palavra não passa. A palavra tem poder de abençoar, mas também de amaldiçoar, e vocês sabem disso. Sai daqui, seu capetinha. Às vezes eu vejo pais que na hora da raiva consagram o filho ao capeta. Isso é pouco para você? Você nunca vai ser nada na tua vida. Você vai pagar tudo que você está me fazendo. Ô mãe, jamais você poderia dizer isso. Depois sobra para nós padres, que acolhemos essas pessoas que foram amaldiçoadas pelos próprios pais, que diz: padre, minha vida nunca foi para frente, nada dá certo para mim. E quando ela vai deitar na cama à noite, lembra das pragas da mãe. Maldição é igual uma comida estragada. Quando você come alguma coisa que fez mal, você logo vai lembrar do que você comeu. Sim ou não? Maldição é a mesma coisa. Você está lembrado da mãe jogando praga, e você diz: poxa, minha mãe dizia isso para mim, parece que nada vai para frente. Não está lembrando de graça. É porque a maldição é assim. Ela fica ali infiltrada na vida da gente, e a gente vai lembrar muito bem daquilo lá do passado. Agora, nós podemos transformar a maldição em bênção. O Senhor quer que você saia daqui desse cerco de Jericó com toda essa transformação que o Senhor já fez. Transformou já na sua vida, está transformando aí essa miséria em prosperidade, tristeza em alegria, murmuração em louvor, derrota em vitória, desespero em esperança, o impossível que se torna milagre, e a maldição, ela se transforma em bênção, porque nunca é tarde, pai e mãe, nunca é tarde. Eu digo dos pais e das mães, mas você que tem um relacionamento, um namoro, é casado, uma amizade, sempre dizer palavras de bênção para essas pessoas. Você vai ver o quanto que isso vai influenciar, porque você vai reverter, né? Eu que acolho, eu que trabalho com pessoas que estão presas agora, aqui em Araucária, nós temos um presídio ali, que eu atendo três pavilhões grandes. E a última vez que eu fui lá foi atender confissão. Aí vocês imaginam o que é atender confissão dentro de uma penitenciária, o que a gente ouve. Mas tem algumas pessoas que eu senti tanta sinceridade naquilo que dizia, porque além de confessar e falar exatamente o que fizeram, como fizeram, mas você percebe assim na expressão, a pessoa dizendo: padre, eu sinto que Deus está falando para mim aqui dentro, para que eu saia daqui, e para que eu ajude de alguma forma. Dizia um rapaz, que eu ajude de alguma forma, porque eu fui pego com droga, e eu levei droga para muita gente, eu iniciei muitas pessoas nas drogas. Eu sei que tem alguns que até já morreram, que minha mãe me contou vindo aqui. Sabe, filho, aquele fulano que você vendia droga para ele, mataram. Eu sei que fui eu que matei de forma indireta, porque fui eu que iniciei ele na droga. Mas eu tenho uma vontade tão grande, padre, de sair daqui e trabalhar de alguma forma, ou ajudando numa casa de recuperação, ajudando no asilo. Deus todo dia me fala: você precisa trabalhar para salvar vidas, porque é a única forma de você pagar o que você fez. Quando a maldição se transforma em bênção, nós começamos a purificar a nossa alma. Está entendendo, filho? Eu não sei o que você fez lá no passado, mas talvez você tenha uma tendência hoje de amar mais por causa do pecado lá do passado. É porque é Deus gritando no teu coração. É a única forma de você pagar o que você fez, é você amando mais. Mãe, pare de ficar às vezes olhando lá para o passado, relembrando as maldições que você lançou. Você talvez nem conhecia Deus direito. Você talvez foi uma pessoa tão infeliz no trato com os filhos. Pai, o modo com que você tratou o seu filho nem foi amigo do filho,
nunca foi jogar uma bola com o filho, nunca brincou de carrinho com ele, era aquele pai bruto. Mas hoje, sentado nesse banco, nos ouvindo aí pelos meios de comunicação, não dá uma vontade de amar mais? Não dá uma vontade de ser mais presença? Mesmo que o filho já cresceu, manda uma mensagem hoje para o filho dizendo: olha, filho, se precisar do pai, o pai está aqui, viu? Nunca se esqueça que o pai te ama. Tem gente que só consegue dizer para o outro eu te amo por mensagem de celular. De frente não consegue. Comece por aí. Daqui a pouco você vai ver que você vai estar sendo muito mais amável. E pode ter certeza, todo esse pecado do passado, essa maldição, vai ser como uma borracha que vai sendo apagado. Esse é o sentido do dilúvio lá do Antigo Testamento, né? Tem gente que lê aquela questão do dilúvio e diz: meu Deus, mas se Deus ama tanto, por que Deus mandou tanta água para matar todo mundo? Não, gente, aquilo é só simbólico. Aquela água do dilúvio, sabe por que Deus mandou? Porque Deus quis trazer bênção para a humanidade. E Deus diz assim, através lá no Antigo Testamento de Gênesis: Deus mandou o dilúvio, as águas inundaram tudo. E depois que as águas abaixam, começa a nascer um novo céu e uma nova terra. O que nós tínhamos no começo, que era um animal de cada espécie, o homem e a mulher, depois do dilúvio nós temos também um animal de cada espécie, o homem e a mulher dentro daquela arca. O que quer dizer essa história do dilúvio? É um Deus que mata todo mundo? Não, é um Deus que quer recomeçar. É um Deus que quer fazer tudo de novo. É um Deus que sempre dá uma nova chance. Não está na hora talvez de Deus mandar um dilúvio aí na sua vida e pegar e inundar com essa água viva dele tudo aquilo que é pecado, maldição, e arrancar da tua vida para começar de agora em diante uma nova história? Quem está precisando disso, diga amém. Amém. Eu olho para você e eu fico imaginando Deus olhando para você dizendo: poxa, eu gostaria tanto de ver você como aquela criança que você era, tão inocente. Você não entendia nada de sexualidade. Quando você começou errado na área da sexualidade, talvez começou de uma forma até maldita. Talvez começou na área da sexualidade com uma pessoa já adulta, vendo revista pornográfica, sites pornográficos. Você começou talvez já na maldição. E aquela revista que estava embaixo da tua cama era talvez até do pai. Era uma revista talvez de um mais velho, porque era uma maldição que foi atravessando. Você entrou na maldição. Talvez você nesse temperamento, já herdou esse temperamento, está fazendo igualzinho a mãe fazia, igualzinho o pai fazia. Você está fazendo igualzinho era a tua avó. Às vezes até o egoísmo. Uma pessoa vinha uma vez conversar comigo e dizia: padre, eu não entendo a minha mãe. Ela comprava caixa de chocolate e escondia em cima do guarda-roupa para o meu pai não comer. Quando o meu pai achava que o meu pai pegava um, pois ela vinha. Tinha 10 latas, só 9. Foi você, por causa de um bombom. Eu não entendo, eu não consigo amar a minha mãe. Aí com o processo, passar do tempo, ela com dificuldade no relacionamento, chamei o marido para conversar. E o marido começou a falar uma história muito parecida. Padre, eu recebo o meu salário não é só meu, é da minha esposa também. Quando ela recebe o salário dela, esses dias eu tirei R$10 dela, padre. Ela fez um escândalo. Está entendendo? Um bombom numa caixa de chocolate não significa às vezes aqueles R$10 no meio de 100, 200 que ela tem. Por que o que ele ganha é dos dois e o que ela ganha tem que ser só dela? Maldição da mãe. O egoísmo é o mesmo. Eu dizia: você tem que quebrar, filha, isso, porque você herdou. Ela chorou tanto porque ela percebeu, ela reconheceu que aquilo era uma limitação dela. Ela era quase que arrastada a ser igual à mãe. E ela depois deu testemunho de como que ela conseguiu vencer isso. Ela diz: padre, agora eu estou lá, eu recebo junto com meu marido, eu digo assim: vamos pagar junto as contas, está aqui, ó. Eu me libertei daquilo, mas foi tão difícil para mim, porque parece que aquilo que era meu, eu não conseguia dividir, mas queria que ele dividisse. Então a gente precisa primeiro reconhecer o erro, ver da onde que veio e começar a trabalhar. Põe a mão no teu coração e diga assim: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Obrigado por estar trabalhando na minha vida. Obrigado por estar trabalhando na minha vida. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Transformar minha carga genética. Pode transformar minha carga genética. Os meus transtornos. Os meus transtornos. Os meus padrões psicológicos. Os meus padrões psicológicos. E os pecados que me arrastam.
e os pecados que me arrastam. Porque eu creio, Senhor. Porque eu creio, Senhor. A última palavra é da bênção. A última palavra é da bênção. Não é da maldição. Não é da maldição. E eu encerro aqui com um versículo bíblico dizendo: Jesus veio para nos libertar de toda maldição do pecado. Romanos 5,15. Vamos dizer juntos 3 vezes esse refrão? Jesus veio para nos libertar de toda maldição do pecado. Mais uma vez. Jesus veio para nos libertar de toda maldição do pecado. Jesus veio para nos libertar de toda maldição e do pecado. Filhos e filhas de Deus, eu gostaria muito, nesse momento, de poder conceder a você um presente espiritual muito grande, que é fazer com que você veja com os olhos da fé aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Que você possa, ao passar dos dias agora, ter aquele olhar espiritual para ver as coisas de Deus. Pelo amor de Deus, perceba Deus agindo. Não seja aquela pessoa cega espiritualmente que Deus faz e você até esquece. Você já teve aquela experiência de ter uma dor de cabeça e aí toma um remedinho, daqui a pouco você está fazendo as coisas, passou a dor de cabeça, você até esqueceu que estava com dor de cabeça. Aí passa 1, 2 horas, você diz: nossa, já faz 2 horas que eu estou sem dor de cabeça, tinha até esquecido. É porque a gente tem uma tendência de olhar só para desgraça. Se eu pegar uma folhinha branca para vocês e pôr um pontinho aqui de caneta, eu vou dizer o que vocês estão vendo. Vocês vão dizer um ponto de caneta. Ninguém vai dizer: eu estou vendo uma folha branquinha, só com um detalhe, tem um ponto. Não, a gente olha o ponto, a gente não olha o branco da folha. A nossa tendência é enxergar a desgraça. De agora em diante, eu quero pedir para que Deus nos dê esse presente de você enxergar as graças que Deus vai fazer na tua vida e já fez essa semana. Eu quero cada testemunho aqui dentro dessa igreja do que esse cego de Jericó trouxe para a tua vida. Amém?